comentar 3 bons motivos fora do radar para que o investidor que ainda está em dúvida se torne sócio da companhia. Vídeo rápido sobre Sanepar, mais um excelente resultado da companhia. Sanepar com códigos de negociação SAPR3, SAPR4 e SAPR11 na Bolsa de Valores. Empresa essa que no período retornou mais de 5.700% aos sócios, contra um retorno de aproximadamente 600% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em quase R$60 mil, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Considere também se tornar membro para ter acesso à metodologia completa, material completo utilizado, gerenciamento de risco, estratégia de diversificação, ter acesso também a muitos vídeos exclusivos e aproveitar esse momento onde centenas de empresas estão divulgando seus balanços para estudar um pouco mais e conhecer também empresas diferentes. A companhia acabou de divulgar seu resultado, a gente fala de R$380 milhões, uma alta quase 20% superior, muito beneficiado por novas tarifas. A gente sempre debate os envios e a revisão tarifária da companhia, e apenas a nível de comparação, antes da gente já olhar os números da empresa, no trimestre passado, o lucro da companhia cresceu 4%, e esse costuma ser o crescimento de Sanepar. Ele é lento, porém constante. Isso mostra o quão forte foi essa alta de 20% no primeiro trimestre. A receita da companhia também avançou 17% e o EBITDA na mesma linha, 17% superior quando comparado ao primeiro trimestre do ano passado. Números oficiais da companhia, sempre acessem o RI de todas as suas investidas. Os destaques da empresa, a gente tem crescimento em todas as linhas, receita, EBITDA e lucro. Os acréscimos nas ligações de água e esgoto, eles vieram em linha. O índice de atendimento, ele permaneceu o mesmo, água 100% e o esgoto, por conta do marco de saneamento, é onde a empresa tem por obrigação acrescentar mais, buscar mais e ir mais longe, sem dúvida alguma, é a parte de esgoto. Aqui um dos pontos principais da companhia, a gente sempre foca muito em resultado, ligações, níveis de barragem, mas sem dúvida alguma, e aqui já fazendo um comparativo com outras empresas de utilities, os contratos dela são todos de longuíssimo prazo e isso oferece muita segurança ao investidor. A gente tem a situação da Taesa, por exemplo, que acabou de soltar o resultado, a gente também vai comentar sobre ele. Aqui a gente fala de saneamento, Taesa é setor elétrico, porém ambas são do setor de utilities. E um dos grandes problemas da Taesa é a perda de contratos grandes, é a perda de receita, é a perda de RAP. No caso da Sanepar, pouca gente observa esse ponto e mesmo se observar, a única lição que a gente tira é de tranquilidade, é de que a empresa não vai ter problemas de perda de receita relevante nos próximos anos. Ainda na parte operacional, volume de barragens, todas elas em um nível extremamente tranquilo. A empresa operacionalmente ela se torna cada vez mais eficiente, independente de períodos de seca ou não. O importante é que no longo prazo a empresa faz um trabalho melhor para diminuir essas perdas de ligação e agora saindo do operacional e vindo para os números da empresa. A gente começa com custos e despesas. Aqui a gente tem o PMSO e essa foi uma linha que assustou novamente. Os custos dela no trimestre subiram quase 17%, é um aumento significativo. A empresa explica o crescimento desses custos. Ponto positivo é que a gente enxerga uma diminuição no quadro de funcionários, porém, novamente, em mais um trimestre, a gente enxerga uma alta forte, seja em pessoal, seja em energia elétrica, ou seja em terceiros. Não é nada alarmante, não é nada preocupante, a receita e o EBITDA vem crescendo acima disso, mas vale sempre o sócio ficar de olho. Parte do endividamento, a gente também teve um bom resultado, uma queda na alavancagem, muito puxado pelo aumento do EBITDA. Por quê? Quando a gente olha a dívida bruta da empresa, ela cresceu, saindo de 5 bilhões para 6,4 bilhões.
em um ano. Então, por que essa alavancagem cai no período? Mesmo com esse crescimento da dívida da empresa, é porque o EBITDA também melhorou bastante. Então, a gente tem uma alavancagem muito saudável e quando a gente abre essa dívida, a gente tem vencimentos muito longos. O que a empresa tem de disponibilidades hoje, ela consegue lidar com a dívida de curto prazo de maneira muito tranquila. Então, mais um ponto positivo para a empresa é a parte da dívida. E a Sanepar ela acaba ficando naquele rol de empresas que, apesar de serem estatais, elas são sim muito bem administradas. Essa dívida controlada ela é reflexo de uma boa gestão. Desempenho financeiro: a receita cresceu 17% na comparação anual, o EBITDA e a margem EBITDA, 17% de EBITDA, e a gente sai de 42 para 47 praticamente na linha de margem EBITDA, lucro líquido saltando quase 20% na comparação anual e o lucro líquido também saltando 20% na comparação anual. Isso faz com que a empresa tenha melhorado a sua eficiência, tenha melhorado a sua rentabilidade. Quando a gente pega o ROI, que é o retorno sobre equity, ou retorno sobre patrimônio líquido, a gente cresceu na comparação anual e também na trimestral. Quase 16% de retorno sobre o patrimônio é uma melhora significativa e é reflexo de tudo que a gente viu até aqui. E tudo isso se traduz em quê? Em uma melhora em praticamente todas as linhas. A Sanepar quase zerou no seu resultado. A comparação que interessa para a gente é essa daqui, primeiro TRI de 23 contra primeiro TRI de 24. A receita cresceu, o EBITDA cresceu, lucro líquido cresceu, indicadores de rentabilidade e eficiência também cresceram, a dívida cresceu, a gente enxergou isso, em contrapartida a alavancagem da empresa caiu e foi mais um excelente resultado da companhia. Vale lembrar que a gente não teve não recorrentes, a gente não teve questões tributárias e fiscais, isso é um resultado limpo da operação da empresa. Sanepar, que coberta por 9 casas ou 9 analistas, tem 8 recomendações para neutra, 1 recomendação para venda e nenhuma recomendação de compra. E um comentário interessante para você que está em dúvida qual dela vale mais a pena, se são as ordinárias, preferenciais ou as units, do período em que a gente tem dados das 3, aquela que ofereceu o maior retorno aos sócios foi a preferencial, 105% contra 82% das ordinárias, contra 36% das units. E aqui a gente vai calcular o preço justo para 2024. O mercado estima uma alta de mais de 15% no lucro da companhia para 2024. A gente pode ser mais conservador, 10%, 12%. E sendo assim, a gente imagina que a companhia vai distribuir mais do que no último ano fiscal. Então a gente pega 0,308, pode trabalhar tranquilamente com 12% acima disso. A gente teria 0,34 para 2024, quando a gente divide isso por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi, em forma de remuneração, a gente teria um preço teto de 5,75 para a Sanepar, não muito longe do que ela é negociada hoje. A gente não tem tanta margem de segurança assim, ainda mais levando em consideração que a gente está calculando um provento futuro. Mais um excelente resultado. Já comentei outras vezes sobre a empresa, o quão excelente ela parece um reloginho em termos de crescimento de receita e lucro, e esse balanço mostra isso mais uma vez. De maneira bem rápida, três pontos principais para quem ainda tem dúvida sobre se tornar sócio ou não de Sanepar, 3 pontos interessantes que podem ajudar o investidor que tem dúvida se torna sócio ou não de Sanepar. E o primeiro deles a gente já debateu, a gente já comentou, é a extrema segurança sobre o período de concessões. A gente fala de décadas de prazo. E eu trouxe um exemplo que é o contraste disso, que é o caso da Taesa, uma empresa muito alavancada que vai perder receita por conta do fim de concessões que representam muito. O Sanepar ela é o extremo contrário disso. Ela não tem vencimentos relevantes. A questão da dívida e da alavancagem seria até mais um ponto a favor, aí nós teríamos 4, e isso tranquiliza o sócio que enxerga um horizonte maior. Ele se torna sócio, investe de maneira rotineira ou
de acordo com a estratégia dele. Ele não tem que ficar se preocupando em fazer um fluxo de caixa descontado para descobrir qual o impacto da perda de uma concessão, como no caso da Taesa. Ele simplesmente pula essa parte. Um outro ponto é que a Sanepar ela ainda tem muito o que crescer. Enquanto muita gente tende a enxergar e focar apenas nos riscos, porque a Sanepar tem sim risco envolvido para que ela seja negociada a múltiplos tão baratos, é uma empresa estatal, é uma empresa muito mal regulada, eu sempre trago isso em todos os vídeos. A gente tem a questão do saneamento ser um setor sempre deixado de lado. Grandes fundos de investimentos, eles enxergam esses riscos, eles enxergam o próprio marco de saneamento, que aí a gente fala mais da parte de esgoto, o quanto ele pode punir as empresas em termos de alavancagem e dívida, e isso é uma realidade. Só que eu tento enxergar um lado positivo nisso, que é potencial de crescimento. A gente tem muita gente para atender, a gente tem muita gente para levar água, a gente tem muita gente para levar esgoto, e com isso, se bem administrada a dívida da mesma maneira que é, a gente vai ter muita receita e lucro e proventos entrando na companhia e entrando para os sócios. Então, onde muita gente enxerga risco, se bem administrado, eu vejo potencial para uma empresa tão importante que atende grande parte do Paraná inteiro, ainda tem um valor de mercado tão pequeno. E o terceiro ponto, ele é a junção de tudo isso. Eu vou me utilizar de uma palavra que eu falo para os membros abolirem, só que aqui apenas de maneira educativa, é a rentabilidade. A gente fala de uma empresa muito ordinária, muito simples, deixada de lado pelo mercado, que não agrada muita gente em termos de proventos. É uma empresa morosa, uma empresa por muitas vezes chata, cresce de maneira lenta. Porém, quando a gente olha um retorno composto de quase 6.000% em um médio período que é 20 anos, as pessoas não têm ideia do quanto isso representa. E o investidor pode ser levado a fazer um cálculo errado, que é dividir esses 5.700 pelo período, que daria 285% ao ano. Ele é assustador, só que não é assim que se faz essa conta. Aqui a gente teria que fazer o CAGR, que é o mesmo que a gente utiliza para ver crescimento de receita e crescimento de lucro. A gente consegue estimar quanto a empresa rendeu de maneira anual para quem foi sócio no período. E eu vou tirar isso de uma escala percentual, vou trazer para uma escala regular, sempre lembrando que isso é descontado de proventos, e essa é a maneira correta da gente enxergar. Vou deixar apenas SAPR4, vou esconder o Ibovespa. Hoje a companhia é cotada a 5,52 e no dia 10 de maio a gente fala de 10 centavos de maneira descontada. Então a gente tem preço inicial de 0,10 e a gente tem o preço final de 5,52. Para a gente fazer esse cálculo, a gente vai dividir esse preço final de 5,52 pelo preço inicial de 10 centavos, elevado a 1 sobre o tempo, que no caso seria M, aí a gente coloca a quantidade de períodos, menos 1. Para dar sequência nisso, a gente pega a calculadora, tira ela do modo padrão, traz ela para a científica. Antes de mais nada, calcular esse 1 sobre 20, a gente chega em 0,05, essa fração é 1 dividido por 20, portanto 0,05, e a gente volta então, desde o início, 5,52 dividido por o 0,10, que é o preço inicial, nós temos 55. Elevado a 0,05, nós temos 1,22, finalizamos com menos 1, a gente chega ao resultado de 22% de maneira anual. E uma maneira bem simples de confirmar esse CAGR que a gente fez é fazendo o inverso. A gente abre uma calculadora comum de juros compostos que a gente usa para calcular renda fixa, qualquer coisa. A gente coloca o valor inicial, 0,10. A taxa de juros que a gente chegou é de 22,2, isso de maneira anual, e o período foi de 20 anos. Quando a gente calcula, a gente tem o valor arredondado de 5,51, que na realidade é o nosso valor final, 5,52, é o preço de hoje de Sanepar. E por que eu fiz todo esse cálculo? Por que eu fiz o retorno composto de maneira anual em Sanepar? Para mostrar que como em uma empresa tão segura, de crescimento muito lento, porém com paciência, sempre pensando no longo prazo, o investidor pode ter os melhores retornos possíveis. Não existe investimento, mesmo com a Selic próxima das máximas, em renda fixa, em fundos imobiliários ou qualquer outro tipo de investimento que ofereça de maneira segura, tranquila e previsível 22% ao ano
a qualquer investidor. E vale lembrar que a gente não está nem pegando uma VEG, uma Raia da vida. A gente fala de uma empresa muito morosa, talvez até mesmo pouco falada, só que retornou 22% todo ano para quem permaneceu sócio nela. Então esse é o terceiro motivo, e eu acredito que não existe exemplo melhor do que esse para quem tinha alguma dúvida quanto a Sanepar e ao investimento de valor, o investimento de longo prazo. Então hoje falamos de Sanepar, ótima empresa, mais um excelente resultado, um alto crescimento sem não recorrentes, puramente geração de caixa. E eu não trouxe no vídeo, e a gente nem levou em consideração, o valor de quase 4 bilhões, praticamente metade do valor de mercado da empresa, que ela pode receber nos próximos anos. Então é uma empresa muito boa, que eu gosto bastante, só que ela é uma empresa para quem tem paciência. O investidor demora a receber proventos, o crescimento dos lucros é um crescimento lento, porém constante, previsível e também muito seguro. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios ou pretendem ser sócios da empresa. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.